Então agora nós vamos falar sobre o sistema financeiro, é isso? Isso, Então, vamos falar sobre o sistema financeiro. Tem muita coisa aqui dentro, mas muita coisa que digamos assim, relacionada e que não vai atrair. Não tem por que o candidato ter tanto medo assim, não, viu? É, Vamos fazer o seguinte: eu vou dividir isso em basicamente dois blocos aqui. Então, vamos falar nesse primeiro bloco aqui sobre o sistema financeiro, vamos dizer assim, a parte geral. E no outro a gente vai falar sobre alguns pontos específicos. E aí, Tânia, eu te peço que você guarde essa resposta, essa pergunta da colega, porque ele vai entrar exatamente no ponto mais específico, que é o bloco seguinte que a gente vai tratar, que diz respeito à medida provisória 615 e dos arranjos de pagamento, certo? combinado, combinado. Bom, vamos falar aqui então rapidamente sobre a questão do sistema financeiro. A primeira coisa que a gente precisa saber são os segmentos do sistema financeiro ou os mercados. Tudo isso também em relação à segmentação, aos principais itens da legislação, tudo isso tem no meu site, tem lá no blog, então vocês podem entrar lá, tem praticamente sobre todos esses temas aqui que eu vou falar, já tem um post sobre o assunto. Mas vamos lá. O que é preciso a gente entender então é que nós temos basicamente alguns segmentos aqui. Primeiro, o mercado financeiro. O mercado financeiro onde atuam fundamentalmente as instituições financeiras, os bancos. O conceito de instituição financeira é dado pelo artigo 17 da Lei 4595 e vai envolver basicamente três atividades: a coleta, a intermediação e a aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Candidato, guarde o artigo 17, leia o artigo 17. O conceito de instituição financeira é importante. Por quê? Porque todo banco é uma instituição financeira, mas nem toda instituição financeira é um banco. Por quê? Todo banco exerce a função de coleta, intermediação e aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Mas nem toda instituição financeira é um banco. Por quê? Porque eu tenho outras instituições como associações de poupança e empréstimo, cooperativas de crédito, tá certo? Que são outras espécies. Então a gente vai dizer que aqui dentro do mercado financeiro nós temos os intermediários financeiros, dos quais são espécies os intermediários financeiros especializados, ou seja, instituições financeiras, ou seja, artigo 17 da Lei 4595, e nós temos os outros intermediários financeiros que são supervisionados pelo Banco Central. A gente vai encontrar administradores de consórcio, distribuidoras, corretoras de valores imobiliários, claro, na parte em que elas atuem na renda fixa. Então, o primeiro segmento é o mercado financeiro. O segundo é o mercado de capitais. E aí a gente tem a atuação, sobretudo, em bolsas de valores ou em mercado de balcão. Enquanto no mercado financeiro a gente tem fundamentalmente crédito e câmbio, aqui nós vamos ter a figura dos títulos ou valores imobiliários, que são os instrumentos não seria correto dizer que eles são de dívida privada, mas são os instrumentos que vão permitir a captação de recursos, certo? As ações, as debêntures, as partes beneficiárias. Terceiro segmento, mercado de seguros privados, não precisa dizer muito, apólice de seguro, companhias seguradoras. Quarto segmento, o mercado de capitalização. E o quinto segmento, o segmento de previdência complementar. O que então, dentro do mercado, agora fechando, dentro do mercado financeiro, nós temos então duas estruturas. Nós temos dois subsistemas, o subsistema normativo e o subsistema operativo. Isso é uma construção meramente doutrinária, só para você entender como funciona. Então, no subsistema operativo, nós temos os vários tipos de instituição financeira. São as instituições operadoras mesmo. E no subsistema normativo, a gente tem basicamente um órgão e um ente, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, e aí o candidato vai ter que ler o artigo 3º e o artigo 4º da Lei 4595. Além disso, nós temos as funções do Banco Central, no artigo 10 e no artigo 11. Quais são as funções do Banco Central, que inclusive estão espalhadas ao longo de todos esses pontos do concurso que a gente vê aqui? A primeira função do Banco Central é monopólio de emissão de moeda, significa dizer que somente o Banco Central pode emitir moeda. Emitir moeda significa colocá-la em circulação. A impressão de moeda não é igual à emissão de moeda. Eu emito moeda mesmo sem imprimir. Eu posso emitir moeda quando eu coloco uma quantidade de crédito na conta de um banco, como uma operação que o Banco Central faz de crédito em relação a ele. Certo?
Se o banco estiver precisando de recurso, ele pode recorrer a outros bancos ou então ao Banco Central, mas aí também já é outra função. Então, a emissão de moeda. Para isso, o candidato precisa entender, não só para isso como para outras funções, o candidato precisa entender e ler o artigo 164 da Constituição, certo? A segunda função que o Banco Central exerce é a função de banco dos bancos, o que significa dizer que ele recebe a disponibilidade de caixa da União, também no artigo 164, ou melhor dizendo, banco do governo. Então, ele recebe as disponibilidades de caixa da União e além disso, ele pode negociar os títulos públicos. Um detalhe importante, o Banco Central não emite título. Atenção para esse detalhe. O Banco Central não emite, ele compra e vende títulos, mas só compra e vende títulos com o objetivo, segundo a Constituição, de controlar a oferta de dinheiro e circulação e de controlar a taxa de juros. Ele só faz isso. Então, atente lá em especial para o artigo 28, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai também tratar sobre essa matéria, tá? Bom, dentro da função, então, de Banco do Governo, a coisa importante que eu queria destacar era essa. A terceira função que o Banco Central exerce é a função de Banco dos Bancos. E aí, uma das funções, um dos aspectos que o Banco Central pratica ou realiza, diz respeito às operações de assistência financeira às instituições financeiras. Primeiro ponto, o Banco Central é o banco dos bancos, o que significa dizer, então, que ele recebe as disponibilidades de caixa, ou seja, dinheiro que não está comprometido com qualquer finalidade, ele recebe ali na chamada conta reservas bancárias, certo? Conta reserva bancária é essa que é impenhorável, absolutamente impenhorável. Bom, ainda dentro da função então de Banco dos Bancos, o Banco Central ele realiza operações de assistência financeira, fundamentalmente na forma de redesconto. O que é um redesconto? Você faz uma operação, todo mundo lembra, antigamente a gente falava em... Hoje é muito mais fácil, tem cartão, mas a Tânia e eu, né, a gente é de uma outra geração, né, Tânia? Mas a gente é do tempo em que o papai e a mamãe, quando estava sem dinheiro, ia lá e descontava o cheque na padaria, né, para pegar dinheiro, descontava o cheque no botequim lá da esquina para pegar dinheiro cash, para pagar uma conta, uma coisa assim. Então, o que é esse desconto? É a troca de um título por uma quantidade de dinheiro. A gente chama de operação de redesconto, na verdade, porque o Banco Central ele recebe o título da instituição, empresta dinheiro para ela e, na data do vencimento, faz-se o contrário. O Banco Central devolve o título para ela e a instituição, então, paga. Não é só uma cessão. É uma compra e venda, a gente chama de operação compromissada. É uma compra uma operação em que há a compra com compromisso de revenda do título, né, futuro. Bom, o que é importante então é que ela é uma operação de assistência à liquidez que está prevista, inclusive, num dos pontos do concurso, que é o ponto 21, que vai tratar de redesconto e arrendamento mercantil. Na verdade, a Lei 11.882, o que ela estabeleceu foi a possibilidade de que essa operação de redesconto, em situações excepcionais, possa se dar mesmo que a instituição não esteja em dia com os débitos para com a Fazenda Pública. Então, o que a Lei 11.882 fez foi exatamente isso, e esse é o aspecto mais importante para o candidato saber, foi que a lei permitiu a preterição dessa regra que está prevista, inclusive, na Constituição, de que ninguém pode enfim, receber qualquer tipo de benefício se estiver em débito com o fisco. A Constituição é mais precisa ao dizer que débitos previdenciários, na verdade, né? Então, os únicos débitos que realmente não dá para escoimar aí exatamente, são exatamente os débitos com a Previdência. Uma outra função, então, que o Banco Central, a quarta função que o Banco Central faz é a função de supervisão, de fiscalização, né, de supervisão do sistema financeiro. E essa função vai englobar não só a aplicação dos processos administrativos punitivos, que felizmente não foram objeto de cobrança nesse ponto da lei, mas que envolvem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Na verdade, o que vai acontecer? O Banco Central, a CVM,
penalidade. Essas penalidades, elas desafiam recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e o candidato precisa prestar atenção o Conselhinho, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, chamado entre nós de Conselhinho, ele na verdade tem a sua competência delimitada no Decreto-Lei 1935, que está previsto inclusive no ponto. E o que é preciso que o candidato saiba, em especial está lá no artigo 3º, é a competência, tá certo, do conselhinho. Em matéria de Banco Central, o que a gente basicamente precisa entender, e o que mais costuma ser cobrado, é o seguinte: os recursos, em regra, o Banco Central aplica penalidade e, se essa penalidade for objeto de recurso, esse recurso não terá efeito suspensivo. Ele só terá efeito suspensivo e o prazo padrão é de 30 dias, mas ele só terá efeito suspensivo nas hipóteses do artigo 44 da Lei 4595, que estabelece as penalidades, e vai dizer que, no caso da penalidade de inabilitação para exercício de cargo de direção e no caso da penalidade de cassação de autorização para funcionamento, teoricamente, essas penalidades têm efeito suspensivo por força da lei. Um detalhe muito importante que eu queria que o candidato prestasse atenção é de que, se você for fazer uma leitura da lei seca, da 4595, ela é uma das leis piores, é uma das piores leis para você fazer uma leitura desacompanhada de um livro, ou de uma doutrina, ou mesmo de prática, porque muito do que está ali já foi revogado tacitamente. E a principal coisa, a principal dica que eu dou aqui, porque o que eu estou falando, que eu estou falando dentro do Conselhinho, a Lei 4595 prevê que o Conselho Monetário Nacional terá competência recursal em algumas hipóteses. Definitivamente isso não existe mais. Desde a Lei do Plano Real, a Lei 9.069, todas essas competências foram transferidas para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E aí é que entra o que a gente estava falando. O Conselho de Recursos, ele é a única instância competente para julgar, em segunda e última instância, os recursos aviados em face de decisão adotada pelo Banco Central do Brasil. Então, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um dos aspectos importantes e que precisam ser objeto de uma última leitura pelo candidato. A quinta função, agora fechando então a quarta, vamos para a quinta função que o Banco Central exerce, é a função de saneamento do sistema financeiro. Essa função de saneamento, ela é construída a partir de um conjunto de leis especiais que conferem ao Banco Central prerrogativas para um regime de resolução ou de dissolução das instituições diferenciado daquele que a gente vai ver para qualquer outra pessoa jurídica. A gente gosta muito de dizer no sistema financeiro, e na verdade isso desde o início do século, desde o final do século XIX, né, um autor inglês, que é até hoje o pai de toda essa teoria sobre a atuação de Banco Central, chamado Walter Bagehot, ele dizia o seguinte, que um banco não é uma pessoa jurídica qualquer, porque ele lida com o dinheiro dos outros, certo? Então, com base em toda essa teoria, é que a gente constrói a ideia de que um regime de resolução de uma instituição financeira, ele não pode ser igual a um regime de resolução de uma padaria, por exemplo, certo? Ou mesmo de uma SA, de uma empresa grande, mas que não opere no sistema financeiro. O que é importante, então, que o candidato saiba? Que nós temos, então, os regimes previstos na Lei 6.024, ou seja, nós temos a intervenção e a liquidação, e que nós temos o RAET, o Regime de Administração Especial Temporária, que está previsto em Decreto-Lei 2321 de 1987. Eu gostaria de chamar a atenção do candidato para o RAET. Por quê? Porque o RAET, ele é um regime que foi adotado recentemente, ele era historicamente adotado para bancos estaduais que sofriam intervenção, ou melhor dizendo, para não sofrer intervenção aplicava-se o RAET, mas o RAET ele foi adotado agora no Banco Cruzeiro do Sul, tem 1 ano ou 2 que ele foi adotado, e ele é um regime diferenciado. Ele é um regime diferenciado por quê? Porque ele não importa
embora ele afaste os administradores, ele não importa em interrupção da atividade normal da empresa. A empresa continua funcionando, o que não ocorre com a intervenção, o que não ocorre com a liquidação, muito menos, né? Então, e uma outra coisa, que o RAET ele pode ser levado a efeito por uma pessoa jurídica, por um conselho diretor ou por uma pessoa jurídica. E no caso do Cruzeiro do Sul, foi o que aconteceu. A gente teve o Fundo Garantido de Crédito, que atuou como o responsável pela condução ali do regime. É claro que a Lei 6.024, que trata da liquidação e da intervenção, ela é muito grande, muito extensa, mas ela é uma lei muito fácil. E eu recomendo que o candidato coloque na sua listinha aí de últimas leituras, porque ela também é outro tema dos favoritos em provas de procurador do Banco Central, independentemente da banca. O que é preciso só que o candidato saiba, e esse é um detalhe que é muito cobrado pelo SESP, que é uma absoluta discricionariedade, talvez não será recursal, disséssemos uma fungibilidade dos regimes especiais de insolvência, como a gente chama esse conjunto de regras, né? Então, o Banco Central ele pode tanto decretar RAET, quanto decretar intervenção, quanto decretar liquidação. Ele, diante de uma situação, uma daquelas hipóteses da 6.024, ele pode aplicar tanto a liquidação direta quanto a intervenção. Então, esse é talvez um dos dados mais importantes. O candidato precisa estar atento também aos efeitos da decretação desses regimes, e o principal deles, sem dúvida nenhuma, é tornar indisponíveis os depósitos que existiam na data de realização daquele regime especial. Então, esse seriam os regimes especiais. Aqui o que eu vou chamar a atenção é também o Fundo Garantido de Crédito. Mas por que eu estou colocando ele do lado do regime da função de saneamento? Ele não é, a rigor, uma função de saneamento, mas veja, ele é uma medida. O FGC ele é uma entidade que não cumpre qualquer finalidade pública, está no seu estatuto. Ele é uma entidade eminentemente privada, sem fins lucrativos, criadas por determinação de resolução do Conselho Monetário Nacional. O FGC existe, e é assim que é cobrado na prova, fundamentalmente para proteger os interesses dos correntistas em face das instituições nas quais eles fizeram depósitos. O que eu quero, na verdade, é não deixar o cliente à míngua, não deixar o cliente na mão quando a instituição for sofrer qualquer dos regimes especiais, certo? Então, a resolução que trata disso, ela traz dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2. E o que eu quero pontuar ao candidato é que é importante que ele olhe os títulos que podem ser objeto de incidência, certo? Dessa cobertura do fundo, e as regras especiais a que o fundo está sujeito. Então, os artigos inaugurais, em especial dos anexos 1 e 2, precisam ser lidos. É muita regra, não dá para a gente falar tudo aqui. Mas o principal é que, pela resolução vigente, pelo menos da forma como ela foi colocada no ponto do concurso, a época em que a resolução foi editada, a cobertura era de R$70 mil por pessoa, né? E atentando para uma regra que está lá prevista também no anexo 2, que é o regulamento do fundo. Um é o estatuto, o 2 é o regulamento, que diz que, por exemplo, eu garanto 70 mil por pessoa, independentemente do regime de bens do casamento. Agora, se a conta for conjunta, aí é complicado. E aí realmente vai ser metade, ou melhor, 70 mil por conta, certo? Então, falamos sobre as funções de monopólio de emissão, banco do governo, banco dos bancos, saneamento do sistema financeiro e supervisão do sistema financeiro. Existem outras figuras, como gestão de política cambial, etc., mas elas não estão, pelo menos, expressamente previstas no ponto. E a matéria cambial a gente vai abordar num último bloco. Só que, de uma forma esparsa, a gente já falou sobre boa parte dessas funções. Boa parte dos pontos que estão ali, estou falando aqui em especial ali do ponto número, se alguém estiver acompanhando todos os pontos, a gente falou do 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá certo?
E eu vou deixar para falar sobre o sistema de pagamentos no próximo, como diz os apresentadores de telejornal, no próximo bloco, né, Tânia?